Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria, um prazer estar aqui nessa igreja novamente e poder compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar uma porção das Escrituras. Como o pastor Paulo disse, eu já estive aqui, eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou escritor com mais de 30 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E ali tem alguns livros depois, se você quiser adquiri-los, você poderá fazê-los. Isso posto, queria convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Gênesis, capítulo 13, do verso 1 em diante, diz a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e dos pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia que se renovam nas nossas vidas e que se renovaram nessas vidas no dia de hoje. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações através da vida de Ló, ministrar as nossas vidas individualmente, mas também trazendo sobre cada um de nós o entendimento de que nossas casas, nossas vidas e nossas famílias precisam estar aos pés do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe graciosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Querido irmão, antes da gente tratar especificamente do texto e abordar sobre ou conceitos a respeito da vida de Ló, permita-me inseri-lo no contexto. As Escrituras nos mostram que Ló era sobrinho de Abrão. Na verdade, Ló já estava com Abrão e Sara, que até então não tinham filhos, desde Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 11 vai nos mostrar isso. O Senhor tinha dito a eles em Gênesis capítulo 12, de que eles deveriam sair da terra e da parentela a qual tinham e caminhar para uma terra que eles não conheciam. E Abraão, ele obedeceu, de certa forma, o mandamento, a ordem de Deus, em parte, porque ele leva consigo o seu pai Terá e a Ló. Ló era como se fosse um filho para Abraão e Sara. E o que as Escrituras nos mostram é que, da mesma forma que Abraão prosperou,
Ló também prosperou. E essa prosperidade se deu de forma significativa a ponto de multiplicarem-se tanto os rebanhos de Abraão como também os rebanhos de Ló. E essa multiplicação proporcionou um conflito, e a gente acabou de ler isso, entre os pastores de Abraão e Ló, visto que a terra não era suficiente para sustentar ao gado tanto de um quanto de outro. E Abraão, olhando para aquilo, percebendo que a contenda era significativa, era substancial, chega para Ló, seu sobrinho, e diz o seguinte: olha, você escolhe aquilo que você desejar. Se você desejar ir para Campina, eu vou para as montanhas. Se você escolher para as montanhas, eu vou para Campina. Mas não vamos brigar porque nós somos parentes chegados. E o texto vai nos dizer que Ló levantou os olhos e viu a Campina. Ele olhou a Campina e viu quão encantadora, e quão rica, profícua e bela era a Campina. E ele chega para seu tio e diz o seguinte: olha, eu prefiro ir para este lugar. E o texto bíblico nos mostra de forma extremamente clara que Abraão não contende com isso, na verdade. Ele não cria nenhum conflito, nenhuma confusão, ainda que pudesse fazê-lo pelo fato de que a promessa que o Senhor tinha dado tinha sido a ele, Abraão, e não Ló. Mas você vai perceber que ele não cria nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de contenda. O texto vai nos mostrar que ele se submete, entre aspas, à decisão do seu sobrinho e toma um caminho diferente. Mas o que o texto nos chama, ou o que o texto nos mostra e chama a atenção, é que Abraão, ou melhor, que Ló, levantou os seus olhos e viu a Campina. Ele ergue os seus olhos e percebe que aquela Campina era como se fosse um jardim. Agora é interessante observar que o texto diz que parecia o jardim do Senhor, mas não era o jardim do Senhor. Ou seja, tinha a aparência de um lugar absolutamente profícuo, abençoado, que talvez o fizesse ou remetesse à ideia do Éden, ou de um momento onde o Senhor abençoou efetivamente os seus antecessores, mas que tinha jeito de jardim, cara de jardim, forma de jardim do Senhor, mas não era o jardim do Senhor. E o que as Escrituras nos mostram é que ele vai armando as suas tendas até chegar na cidade de Sodoma. Aliás, eu não sei se você já se deu conta, mas existem inúmeras pessoas que confundem a Campina de Sodoma com o jardim do Senhor. Eu não sei se você já percebeu, mas existem inúmeras pessoas que não conseguem discernir que aquilo pode parecer do Senhor, pode parecer bênção do Senhor, mas na verdade não tem nada de Deus, ou não faz parte da bênção ou do projeto de Deus para a vida daquela pessoa. Tem cara de jardim, mas na verdade não é o jardim. A Campina pode parecer o jardim, mas não é o jardim do Senhor. E o que o texto vai nos dizer é que ele ia armando suas tendas até que chegou a Sodoma. O que nos mostra de forma absolutamente clara de que a aparente, digamos assim, apostasia ou afastamento de Ló se deu de forma paulatina. Agora, meus irmãos, permita-me falar um pouco sobre Sodoma. Sodoma, em primeiro lugar, era uma terra de homens maus e de grandes pecadores. O verso 13 de Gênesis, capítulo 13, nos mostram isso. Na verdade, o verso vai dizer que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Eu não sei se você consegue pensar na dimensão da gravidade dessa afirmação que o texto bíblico nos traz a respeito desse povo. Eles eram pessoas extremamente más, pérfidas, cujo comportamento afrontava o Senhor, ou os desígnios de vida eram absolutamente antagônicos a tudo aquilo que o Senhor sempre desejou com que os homens vivessem. E o que o texto vai nos mostrar é que quando Ló olha para a Campina e ele se encanta com aquilo, sem que ele se desse conta, ele ia se aproximando cada vez mais desses homens maus e desses grandes pecadores. Mas não somente isso. Segundo lugar, Sodoma era um local ou uma cidade de aberrações. Verso 19, ou melhor, capítulo 19, verso 5, diz que chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens
falando a respeito dos moradores daquela cidade. Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então, não era somente um povo violento, não era somente um povo mau, não era somente um povo absorto na iniquidade, mas era um povo que tinha rompido com todos os limites da dignidade, da moralidade, um povo que tinha quebrado todos os conceitos e todos os paradigmas, um lugar de fato de aberrações. Terceiro lugar, Sodoma era uma cidade que não mais se importava com aquilo que Deus dizia ou pensava. Na verdade, Sodoma tinha se tornado uma cidade que havia relativizado o pecado. Aliás, quando a gente olha para Sodoma, a gente tem a impressão de que a gente está olhando para algumas cidades do nosso tempo, ou a gente está olhando para o nosso próprio país. A gente vê que nossas cidades estão repletas, por exemplo, de homens maus e de grandes pecadores. A gente vê que as nossas cidades, o nosso país, se transformou num lugar de aberrações, onde mal tem sido chamado de bom, onde luz tem sido chamado de escuridade, onde amargo tem sido chamado de doce. E quando a gente olha para a cidade ou para as cidades desse imenso Brasil, a gente vai perceber que existe uma quantidade infinita e significativa de pessoas que não se importa com aquilo que Deus diz e pensa. Na verdade, é uma sociedade líquida, uma sociedade que relativizou tudo e que tem por objetivo a satisfação das suas vontades somente. Em quarto e último lugar, Sodoma havia se tornado uma cidade arrogante, soberba, presunçosa, portanto, passível de juízo. A ida de Ló para Campina e depois, por conseguinte, a Sodoma, nos traz algumas lições que precisam ser entendidas e aprendidas, e que podem ser aplicadas no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. A primeira delas é que a gente precisa tomar muito cuidado com a aproximação do mundo, a aproximação dos conceitos, dos valores, dos pressupostos, das ideias provenientes de Sodoma. É interessante que Ló, ele olha para a cidade e não vê problema nenhum. Ele olha para Campina e não vê nada demais. Aliás, eu não sei se você já se deu conta, essa tem sido a percepção de muita gente, uma percepção de muita gente que se encanta com a cultura, que se encontra com a cidade, que se encanta com a beleza daquilo que se vive, que se expressa, se vivencia efetivamente nas grandes metrópoles do nosso país e não vê nenhum tipo de problema. Contudo, o que as Escrituras nos mostram é que o problema de Ló é que ele foi se afastando paulatinamente, encantado com a beleza do jardim, chegando à cidade de Sodoma e tomando, entre aspas, a forma, a aparência, o jeito. Não que ele cometesse esses tipos de perversidades, porque ele não fazia, mas tornando ou enxergando aquilo de forma absolutamente natural. O que o texto nos mostra é que eu e você precisamos estar atentos com a aproximação da Campina, que eu e você precisamos estar atentos com a aproximação da cidade, mas não somente isso, nós precisamos estar atentos com o pecado e com a relativização do pecado. Eu não sei se você já percebeu, mas essa é uma das características do nosso tempo, essa é uma das características do nosso dia a dia. A gente olha para determinados comportamentos, a gente olha para determinadas alusões ou determinadas perspectivas e a gente acha que não tem nada a ver. Aliás, essa tem sido uma expressão conjugada por muitos de nós. Não tem nada a ver, nenhum problema. O que tem? Não há nada demais, não há nada errado nisso. Observe, meus irmãos, o texto vai nos mostrar que Ló, que vivia numa comunhão fraterna, saudável com seu tio, que tinha já possivelmente sua esposa e seus filhos nessa ambiência profícua, sem que perceba, encantado pelo valor e pela beleza da Campina, vai se afastando paulatinamente da vontade do Senhor. E é isso que às vezes acontece com a gente. Nessa perspectiva, a gente se encanta com o mundo, relativiza o pecado e, em terceiro lugar, a gente vai armando as nossas tendas até chegar
a Sodoma. É interessante observar essa afirmação bíblica. Ele ia armando as suas tendas. A ideia que se dá é de uma progressão. Eu não sei se você já se deu conta, mas a queda, a apostasia, né, o envolvimento ou a derrota para o pecado ou para as consequências do pecado nunca se dá de uma hora para outra. Nunca se dá de forma instantânea. Na verdade, o que as Escrituras nos mostram é que paulatinamente nós vamos negociando conceitos, nós vamos negociando valores. Primeiro nós nos encantamos com a beleza do jardim, que parece ser o jardim do Senhor, mas não é o jardim. Depois a gente vai se encantando com a proximidade da cidade, com aquilo que a cultura, aquilo que a cidade nos oferece, aquilo que a cidade tem a nos dizer. E quando a gente menos se dá conta, a gente relativiza o pecado e passa a viver efetivamente segundo os costumes e os valores de um mundo absorto em malignidade. Isso me faz lembrar uma história a qual eu gostaria de contar nessa noite, a fim de ilustrar aquilo que estou a dizer. Conta-se que um homem, um beduíno, caminhando com o seu camelo pelo deserto, quando chegou a noite, resolveu armar uma tenda para se proteger do frio. Você sabe muito bem como é o deserto. Durante o dia ele é quente e à noite ele é gélido, ele é frio. E ele montou uma tenda, colocou a tenda, acendeu uma fogueira naquela tenda e ali ele ficou aquecido do frio quando de repente ele sentiu a tenda balançar. E aí ele percebeu que o camelo tinha colocado a cabeça dentro da tenda, e ele falou: que é isso para o camelo? E o camelo respondeu dizendo: está muito frio, deixa eu ficar só um pouquinho aqui, porque se eu ficar lá fora, eu vou morrer congelado. O homem bondoso, compassivo, resolveu concordar com o camelo. E, de repente, quando ele menos percebeu, e quando ele se deu conta, o camelo estava todo dentro da tenda. E não cabia o camelo e ele. E ele falou: mas você entrou dentro da tenda. E o camelo falou para ele: os incomodados é que se mudem. É exatamente isso que o pecado faz. Às vezes nós vamos nos encantando com a cidade, a gente vai abrindo pressupostos, a gente vai abrindo janelas, a gente vai abrindo portas, a gente vai tomando a forma desse mundo, e quando a gente menos percebe, menos se dá conta, o camelo ou o pecado entrou nas nossas casas, nas nossas tendas, nas nossas vidas e destruiu completamente nossos sonhos e as nossas perspectivas. Um pregador puritano chamado Ralph Venning dizia o seguinte: pecado é coisa séria, ele mata você. Não dá para você brincar com o pecado. O pecado e o inferno, já dizia o Spurgeon, estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Spurgeon também dizia que o pecado é uma fraude, um enganador e um destruidor. Ele promete prazer e paga com sofrimento. Ele promete vida e paga com a morte. Ele promete recompensa e paga com a pobreza, a perda de todo bem. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, costumava também dizer que é melhor aprender a dizer não do que aprender a dizer ou falar latim. O que Spurgeon está dizendo é o seguinte: com pecado não se brinca. Todavia, a gente, eu, você, nós, olhamos para a beleza da campina e a gente faz a seguinte pergunta: o que é que tem? Qual é o problema? Preste atenção, meus irmãos. A queda nunca é imediata. Ela acontece paulatinamente. Hoje a gente não ora mais, amanhã a gente já não lê mais a Bíblia, e depois a gente se deixa influenciar pelo convívio dos pecadores. E é exatamente isso que a gente vai ver no texto. A gente vai perceber que Ló, que vivia dentro de uma perspectiva absolutamente distinta, diferente, sem que se desse conta, paulatinamente foi se afastando. E às vezes a gente vai ver isso dentro das nossas próprias comunidades, dentro das nossas próprias igrejas. Chega próximo do
culto no domingo à noite, a qual nós nos reunimos, e alguém chega e fala o seguinte: vamos assistir o jogo que vai passar na televisão do nosso time, do time preferido de futebol, e a gente fala: o que tem? Qual é o problema de assistir um jogo e faltar um culto? Ou a mãe fala para a menina: hoje não vamos ao culto não, vamos ao shopping, dar uma distraída, dar uma relaxada, vamos ver, Deus não quer que a gente vive nessa sofreguidão, nesse desespero por cultos ou por reuniões, seja lá o que for. Nós não precisamos desenvolver uma espiritualidade piegas, nós não podemos e nem devemos desenvolver uma espiritualidade burrificada. Olha a beleza da cidade, olha aquilo que a cultura nos oferece, olha a beleza do jardim, olha a beleza de Sodoma. E aí a gente vai relativizando, a gente vai dizendo que não há a necessidade de desenvolver relacionamentos profícuos na comunidade da fé, que não há necessidade de desenvolver relacionamentos profícuos com os nossos irmãos. Nós vamos nos afastando de Abraão cada vez mais e nos aproximando da cidade, e a gente não se dá conta de que quando a gente faz isso, a gente está cavando a própria sepultura. Quantos não são, por exemplo, os homens que deveriam liderar as suas casas, dizer para as suas esposas e para os seus filhos que não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor, na comunhão santos, se relacionando com o povo de Deus, ouvindo a palavra, sendo ministrado pelo Evangelho, mas preferem um rumo absolutamente distinto, diferente, encantados com a beleza do jardim, caminham a largos passos em direção a Sodoma e Gomorra. Isso me leva a uma outra pergunta: com quem você tem se associado? Onde está o seu maior prazer? Aonde está a sua maior alegria? Aonde você tenciona educar os seus filhos? Aonde você deseja edificar a sua casa e a sua família? Em Sodoma? Nesse mundo relativista? Nesse mundo que chama bom de mal? Nesse mundo cujos valores judaicos cristãos têm sido distorcidos pelo marxismo cultural? Nesse mundo onde o feminismo tem desconstruído o papel da masculinidade, tem invertido papéis, mastificando mulheres e feminizando homens? Nesse mundo onde a promiscuidade sexual foi banalizada de forma assustadora, olhar para Sodoma é olhar efetivamente para as nossas cidades. Olhar para o relativismo de Sodoma é olhar para o relativismo do nosso tempo. E o que me assusta é que, como Ló, muitos são aqueles que têm cada vez mais se afastado do irmão Abraão, caminhando efetivamente para edificar as suas tendas, suas casas, perto de Sodoma. Nessa perspectiva, homens de Deus deixam de ser referências e sim pecadores. Nessa perspectiva, conceitos e ideologias e percepções das mais distintas e díspares possíveis passam a conduzir as nossas vidas, e não a inerrante palavra de Deus. Terceiro lugar, quem você tem permitido influenciar a sua família? A tragédia na família de Ló foi terrível. A sua esposa, você sabe muito bem, transformada em estátua de sal. As suas filhas, a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, têm relações sexuais com o seu próprio pai, que, bêbado, fugiu para uma cidade pequena chamada Zoar. Você já se deu conta que o pecado, ele cobra um preço alto? Já se deu conta que o pecado traz sobre as nossas vidas, as nossas famílias,
consequências das mais funestas possíveis? Quem tem sido a sua referência? Quem você tem permitido influenciar a sua família? Será que você tem permitido que os influenciadores digitais norteiem a forma ou o modo do seu filho pequeno ou adolescente enxergar a vida? Ou será que você tem entendido de que num tempo de trevas é importante ser sal e luz? Será que você tem compreendido que o papel, a responsabilidade de influenciar a sua família pertence exclusivamente a você? A questão é que a gente vive numa época do relativismo tão significativo que a frase que a gente mais ouve é: o que tem de mais? Lembre-se, armar tendas em Sodoma poderá levá-lo à destruição. E a pior sensação que alguém pode ter é a sensação de fracasso. Eu fico pensando efetivamente naquilo que Ló deve ter refletido com o passar do tempo. Se ele tivesse ido para as montanhas, ele não teria ido para lá, mas ele preferiu, ele olhou a beleza da Campinas. Aonde estão os teus olhos? Amar tendas em Sodoma poderá levá-lo à destruição. E não somente a sua, mas a destruição da sua própria família. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Na verdade, eu queria fazer 4 exortações. Eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu vou falar. Em primeiro lugar, tome cuidado com o pecado. Eu vou repetir. Tome cuidado com o pecado. Cuidado com esse tempo em que a gente vive, em que os conceitos têm sido desconstruídos, os conceitos bíblicos têm sido desconstruídos por uma perspectiva líquida e diferenciada daquilo que a palavra de Deus diz. Nós, como os cristãos, somos guiados pela palavra de Deus. Nós, como cristãos, devemos conduzir as nossas casas, instruir a nossa família segundo a palavra de Deus. As Escrituras nos dizem que o Senhor orientou os israelitas em Deuteronômio capítulo 6 a incutir na cabeça das crianças, andando pelas ruas, sentados à mesa, conceitos, valores, pressupostos, e aquilo que Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, fez. Nós somos chamados a inserir nos nossos filhos as verdades do Evangelho, pelo fato inequívoco e inquestionável que, se a gente não faz isso, e por conseguinte a gente caminha em direção à relativização de todas as coisas, armando tendas em Sodoma, as consequências serão as piores possíveis. Segundo lugar, não somente tome cuidado com o pecado, mas fuja do pecado. O pecado não é para ser enfrentado. Às vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: não, eu vou enfrentá-lo e vou vencer. Em nenhum momento das Escrituras você vai ver o Senhor orientando o seu povo a enfrentar o pecado. O pecado a gente foge, a gente não cede, a gente entende e compreende que precisa estar distante dele. Mas não somente isso. Em terceiro lugar, odeie o pecado. O problema é que nós não odiamos o pecado porque nós não amamos Cristo o suficiente. Porque se nós amássemos Cristo o suficiente, nós odiaríamos o pecado. E como a gente não odeia o pecado, isso aponta para o fato de que no fundo, nós temos ídolos, aos quais nós nos prostramos e buscamos efetivamente no desejo de experimentar contentamento. Você já se deu conta que a cidade, que Sodoma, que esse mundo a qual nós estamos vivendo, é um mundo que tenta de toda forma nos oferecer um tipo de contentamento e satisfação, a fim de substituir Cristo, ou substituir aquilo que somente Cristo pode fazer nas nossas vidas.
Meus amados e queridos irmãos, Deus nos deu os princípios, valores, conceitos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós somos chamados a observar a sua palavra e aplicá-las no nosso cotidiano, porque as Escrituras nos deixam isso de forma extremamente clara, que quando fazemos isso, experimentamos da bondade, da benignidade do Senhor. O problema é que nós amamos muito mais o pecado do que a Deus, quando na verdade nós deveríamos odiar o pecado. Quarto lugar, viva pela graça de Deus, para a glória de Deus e para louvor do Senhor. O fim de Ló foi trágico. Se lembra que o início do texto, o escritor sagrado diz que ele tinha muitos bens, tanto quanto seu tio. Era um homem próspero, rico, mas perdeu tudo. O pecado promete alegria, mas traz tristeza. A aproximação de Sodoma nos traz a ideia e a sensação de que o entretenimento vai trazer sobre nossas vidas satisfação e plenitude, quando na verdade nos traz destruição. Ló perdeu todos os seus bens, mas também perdeu o seu casamento. Isso vale para cada um de nós. Às vezes, existem mulheres tão encantadas com a Campina, tão encantadas com aquilo que esse mundo oferece, que colocam o Senhor em segundo plano e, sem que se deem conta, perderam seus casamentos. Em contrapartida, quantos não são os homens que, no afã de satisfazerem seus desejos, perdem não somente os seus bens, mas perdem as suas esposas, que viram estátuas de sal. Aliás, você já se deu conta que a aproximação de Sodoma poderá levá-lo a perder a sua família? Ah, pastor, bobagem, deixa de ser chato, papo conservador, fundamentalista. O mundo está aí com tanta coisa para nos oferecer, é verdade. Todavia, as Escrituras nos ensinam que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Para piorar a situação de Ló, ele teve que fugir para Zoar. Zoar era um lugar pequeno, inexpressivo. E a desgraça dele foi tão terrível que suas filhas o embebedaram, dormiram com ele e geraram filhos que deram origens a dois dos principais inimigos de Israel, os moabitas e os amonitas. Que lição isso nos traz? É de que os nossos erros hoje, eles podem trazer consequências seríssimas no futuro. Que pode reverberar sobre os nossos filhos e sobre os nossos netos. O que eu estou querendo dizer, ou o que estou querendo dizer a você, é que você precisa entender e compreender que não existe nada melhor do que estar com o Senhor, do que servir ao Senhor e do que fazer com que sua família efetivamente viva aos pés do Senhor. Porque esse mundo é mau. A vida é efêmera. Jonathan Edwards dizia que a vida é dura, curta e incerta.
Covid-19 nos mostra e tem nos mostrado que por mais dinheiro que uma pessoa tenha, não há possibilidade de reverter, às vezes, a enfermidade que lhe assola o físico, ceifando sua vida. O que adianta? Ganhar o mundo, perder a família e perder a alma. Abraão chegou para Ló e disse: o que você prefere? E o Senhor é aquele que diz a mim e a você: o que é que você quer? Aonde você quer educar os seus filhos? Em Sodoma? É isso que você quer? Você quer que os seus filhos celebrem e festejem o relativismo da nossa era, do nosso tempo? Você quer que os seus filhos vejam com naturalidade a possibilidade de que convidados que eram anjos fossem abusados sexualmente pelos moradores da cidade? O que aponta para a banalização da sexualidade daquela época, que de certa forma se faz presente no nosso tempo. É isso que você quer? Você deseja viver e edificar a sua família num mundo mau? Ou será que você deseja fazer aquilo que Josué fez ao dizer: eu não sei quanto a vocês, eu estou parafraseando o texto, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cuidado com as promessas desse mundo. Cuidado com a beleza da cidade. É interessante quando você vê Paulo pregando em Atenas, Filipos, Tessalônica, em Corinto, cidades absortas em cultura, você não vai ver Paulo em nenhum momento encantado com a cidade. O encantamento de Paulo é com a igreja de Cristo, é com o evangelho de Cristo. E nós somos chamados para nos encantarmos com Cristo e edificarmos as nossas vidas e as nossas famílias sobre este fundamento, a fim de que o Senhor nos guarde de todo mal e de que as nossas casas sejam abençoadas. Portanto, meus irmãos, lembre-se, o preço do pecado é alto. E nós somos chamados a não nos conformarmos com este século. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos a ti que tu possas fazer com que sejamos não somente confrontados por aquilo que foi dito, mas que decidamos servir ao Senhor de forma exclusiva. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu tenho vários livros escritos e eu queria indicar um livro para os irmãos. A gente vai falar disso aqui, né? Mas que é o Masculinidade em Crise. A responsabilidade da família estava sobre Ló. E a responsabilidade da sua casa está sobre você. E é de você que o Senhor vai cobrar. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós e nos livre de Sodoma e de Gomorra. Deus abençoe.